Tá bom. Se Vossa Excelência então me permitir, serei extremamente breve em minhas argumentações para tentar convencê-los a ajustar isso. Desembargador Carlos Alberto, eu quero agradecer a todos os desembargadores a oportunidade de falar neste momento. Agradeço também a doutora Maria Lígia, procuradora de Justiça, com muito bem os pareceres, e a gente precisa realmente muito do Ministério Público. Desembargador, eu quero fazer uma homenagem aqui ao nosso pessoal de Libras, doutor Lucas e a doutora Leide, que muito bem têm realizado o seu trabalho, nós estamos aqui observando e vejo que o quanto é fundamental nós termos a intérprete de Libras para o tribunal, para nós termos a inclusão, para nós termos a oportunidade de distribuir justiça para todos os jurisdicionados. Desembargadores, uma atenção muito especial nesse processo, porque assim, eu quando fui contratado, nós tínhamos um processo em que o pai trouxe diversos argumentos sem fundamento. Este processo ele correu então perante o juízo de família, perante a segunda vara de família e sucessões. O processo foi feito estudo psicossocial, tudo ficou comprovado, a aptidão da minha cliente, ficou demonstrado o zelo que ela tinha para com a criança, e o processo aguardava, desembargador Antônio Siqueira, então, o aprazamento do julgamento para a instrução e julgamento. De repente, ela foi surpreendida com este processo. Surpreendida com esse processo, nós fomos tomar pé sobre o que estava acontecendo. Havia este processo e havia muitos outros. Porque o genitor, doutora Mara Lígia, ele compulsivamente, diversas vezes, por deter determinado poder econômico, ter uma equipe de advogados trabalhando para si, porque ele tem várias empresas, ele moveu, em um determinado momento, diversas ações, e a minha cliente, mulher, naquele momento e hoje até hipossuficiente, sem entender todos os trâmites da justiça, ela deixou transcorrer o prazo e não apresentou contestação. E o juiz de família, muito prudente, o juízo ele determinou a realização, desembargador Carlos Alberto, de estudos sociais, mesmo ela sendo revel. E nós sabemos que a revelia ela não produz o efeito mencionado se a petição inicial não tiver acompanhada de instrumento que a lei considere dispensar para o ato, ou se as alegações de fato forem verossímeis ou estiverem em contradição com as provas nos autos. Então, nós temos aqui um caso em que o genitor pleiteava a mudança de guarda, como fez em todas as ações, e que nós, dentro do estudo psicossocial, não havia elementos desabonadores ao conteúdo da guarda em relação à minha cliente. Pois bem, como esse processo ele trafegou a revelia, baseado no estudo psicossocial, a sentença decidiu que a guarda seria excelente compartilhada, definiu um modelo de convivência que restringiu o desembargador Carlos Alberto, o convívio da minha cliente, porém, regulamentou férias, aniversários, coisa que não havia sido feito anteriormente nos processos anteriores a isso. E, infelizmente, o que nós entendemos como um pecado foi a fixação do lar de convivência na residência paterna. Pronto, doutora Mara Lígia, nós temos aqui um processo sendo utilizado como violência de gênero. Um processo em que a douta procuradora de justiça entendeu. Veja, um detalhe que chama atenção nesse órgão ministerial é o fato que a cada negativa do juízo singular em alterar a modalidade de guarda, por entender inexistir nos autos qualquer indício que a apelante não vinha desempenhando, condenou no papel de guardiã, o apelado trocava de causídico numa verdadeira batalha jurídica pela guarda no lateral, fato que neste ponto, isso disse a procuradora de justiça, a doutora Eunice Barros, fato que neste ponto me leva a concordar com as razões de recorrer, a certa altura, com um instrumento de litigância abusiva e violência psicológica contra a genitora, o que lamentavelmente se lamenta. Então veja que nesta ação o genitor pleiteava a guarda, pleiteou um modelo de convívio,
E na outra ação lá da vara de família, a outra que estava lá na segunda, ele pedia a manutenção, queria guarda unilateral para si, mas queria, doutora Mara Lígia, a manutenção do regime de convivência semanal. E aqui eu quero fazer um parênteses, que nós não podemos confundir guarda compartilhada com convivência alternada. Guarda alternada com convivência alternada. São questões completamente distintas. Guarda está relacionado ao exercício do poder familiar. Guarda está relacionado com a tomada de decisão sobre qual escola, sobre qual médico. Convivência é completamente diferente. Eu posso ter uma convivência alternada sem ter guarda alternada. E o que estava sendo realizado era isso. A menina convivendo uma semana com a mãe, uma semana com o pai, e isso é importante. Por quê? Porque este convívio previu uma rotina, e este convívio semanal dava a estabilidade necessária para que as partes, os envolvidos, evitassem o mínimo contato entre si. Então, essa semana é minha, outra semana é sua. Ponto. O que aconteceu? Como houve uma mudança desse plano de convivência, agora o genitor passa a abusar da minha cliente. Começa a utilizar o processo como um instrumento de violência contra a minha cliente. Por quê? Por exemplo, no Dia das Mães, ele se recusou a entregar a criança, está nos autos. Está dentro do processo, dentro do ID 214312. Está lá. Nós demonstramos que, e não foi só isso, constantemente, nós temos vários outros elementos que, se eu for ficar peticionando também, o processo não anda. Então, veja vocês que o genitor passou a utilizar a guarda, a convivência, o lar de referência na sua casa, porque agora ele se acha dono da criança, objetificou a criança, ele se acha dono dessa criança, desembargador Carlos Alberto. E ele está dizendo o seguinte: agora, mãe, você tem que pedir para mim. A partir desse momento, você tem que pedir para mim. Observe, desembargador Carlos Alberto, que a decisão foi muito prudente nesse sentido, que disse assim: a convivência será livre, bastando a genitora pedir com 2 dias de antecedência. Quinta-feira agora vai ter festa junina, amanhã vai ter festa junina, ela pediu pro pai, e o pai falou: eu troco. Falou: mano, eu não tô querendo trocar, eu tô querendo conviver com ela. Eu quero ir com ela na festa junina. Falou: não vou. Eu não vou conceder se a gente não trocar, porque afinal de contas, ela mora na minha casa. E sobre o lar de referência, infelizmente, a jurisprudência, a doutrina, criou esse monstro. Porque se nós formos analisar dentro do Código Civil, desembargador Carlos Alberto, artigo 1583, a guarda será unilateral compartilhada, ponto. Na guarda compartilhada, a cidade considerada base de moradia dos filhos será aquela que atender os interesses. Veja que a lei, o Código Civil, em lugar algum, não temos leis esparsas, não temos leis complementares, em lugar algum é fixado lar de referência, desembargador Antônio Siqueira. Isso é uma criação do patriarcado. É uma criação para dizer, olha, a criança vai ficar naquele lar e ela vai ser objetificada. A partir desse momento, a criança ela vai ser tratada como um móvel. Eu trago aqui, faço referência ao grande jurista, meu amigo, Fernando Sauser. Ele escreveu um artigo no Conjur muito fantástico, dizendo a questão da fixação do domicílio dos filhos na guarda compartilhada. E ele faz o seguinte alerta: a regra da pluralidade de domicílios na guarda compartilhada só será afastada quando os pais residirem em cidades diferentes, devendo prevalecer, nesse caso, o domicílio do genitor residente na cidade considerada base. Então, veja, nós só criamos domicílio, desembargador Carlos Alberto, quando os pais moram em cidades diferentes. Porque o Código Civil, ele é claro em dizer que o domicílio dos filhos é o dos seus responsáveis. Se eu tenho, doutor Dirceu, uma guarda compartilhada, o domicílio do filho vai ser nas ambas as casas. O domicílio do filho vai ser uma hora na casa do pai, uma hora na casa da mãe. Quando ele está com o pai, o domicílio é com o pai. Quando está com a mãe, é com a mãe. Dentro da perspectiva de julgamento editado pelo CNJ, com perspectiva de gênero, nós temos aqui uma questão incidental reconhecida pelo Ministério Público, trazida pelo Ministério Público, de que a sequência... Desembargador Carlos Alberto, Vossa Excelência acredita que no curso desse processo, agora, o genitor acabou de mover uma ação de alienação parental contra a genitora, foi informado desse processo, está correndo na terceira vara de família,
e moveu, desembargador Antônio Siqueira, outro processo de alienação parental contra a avó. Nós temos inúmeros estudos psicossociais que estão demonstrando, cabalmente, que não há nenhum tipo de risco, não, as alegações do genitor são completamente infundadas, mas ele executa o direito de ação, e depois que ele protocolou, o juiz não pode recusar, ele vai ter que passar por todo o processo, doutora Maralígia. São 8 anos de luta. Esse processo aqui é de 2019. Eu consegui trazer as informações desse processo para o que estava na segunda, e agora, recentemente, ele foi extinto por litispendência. Então, veja, desembargador Carlos Alberto, o que nós pretendemos com esse recurso? Valorizo muito a decisão de primeira instância, muito, mas o que eu estou pretendendo? Eu estou pretendendo um modelo de convívio em que a genitora alternará o convívio em semanas alternadas com o pai, no aniversário também será alternado, Natal e Ano Novo nos anos pares, nos anos ímpares. Então, veja, nós vamos voltar com um convívio que já era exercido onde a mãe passava uma semana inteira com a criança, pega cesta na escola e devolve cesta na escola, o pai pega na escola e devolve na escola, para não ter esse problema de vai, leva, traz, leva, busca, hoje é quinta, hoje é sexta, ponto, ponto. E, obviamente, dentro dos argumentos que eu lancei, dizendo isso seria até criar, respeitar o Código Civil, desembargador Carlos Alberto, respeitar o Código Civil, respeitar a reforma feita pela Lei 13.058 de 2014 e aplicarmos corretamente o direito e extirpar esse negócio de lar. Não tem lar, tem cidade de moradia, cidade base de moradia, até para evitar alienação parental, em que genitores surrupeiam as crianças para outros municípios. Isso precisa, segundo o artigo que fala sobre o poder familiar, precisa da autorização do outro genitor. Mas, fundamentalmente, cumprir com o Código Civil e dizer, crianças, você não tem dois lares. Você não tem, desculpa, o lar apenas do papai, ou o lar seu é da mamãe. Não, você tem dois lares. O lar da criança é onde ela se encontra. E isso não vai diminuir em nada, desembargador Carlos Alberto, nem um pouco. O poder do pai e o apoio da mãe. O que nós estamos pretendendo é apenas evitar mais violência, porque o genitor, comprovadamente, está no processo, tem utilizado do requisito do lar de convivência para poder se sentir proprietário da criança e perpetuar as violências de gênero que nós tantos queremos combater. Então, eu agradeço a oportunidade, muito obrigado e espero, obviamente, ter convencido Vossa Excelência sobre esse ponto. Obrigado.